seguir essa linha que o Santos está seguindo, nessa constância que o Santos está de jogos ruins, a gente sabe o que nos espera, né? Só que a gente não quer pensar nisso. Eu não tenho coragem de falar isso em voz alta. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nos encontramos aqui mais uma vez para falar de mais um jogo ruim do Santos. E eu vou confessar para vocês que ontem, quando eu vi a escalação inicial, eu por um momento acreditei que o Santos poderia dar uma pinta de esperança para o torcedor, mas não foi isso que aconteceu, né? Muito pelo contrário, a gente conseguiu empatar em casa, na Vila Belmiro, com o Água Santa, né? Que até então é um dos piores times do campeonato. Ao lado de quem? Do Santos, porque o que a gente tá jogando, ou melhor, deixando de jogar, coloca o Santos facilmente entre um dos piores times do campeonato. Eu estou realmente com muito medo. Mas enfim, vamos lá. Eu falei que eu gostei antes de ver o que o time apresentou em campo, né? Da escalação inicial, porque pela primeira vez era uma escalação que eu colocaria em campo, né? 2 volantes ali, com o Sandri e o Fernandes, e o meia, que no caso ontem foi o Carabarral, e 3 atacantes, né? 2 pontas e o centroavante. Ângelo de um lado, o Soteldo pelo outro e o Marcos Leonardo ali centralizado. A nossa zaga teve algumas alterações também. O Maicon acabou sentindo antes da partida, então a nossa zaga foi composta ontem pelo Messias e pelo Bauerman. E as laterais, saiu o João Lucas para a entrada do Nathan como titular e do outro lado o Lucas Pires. O nosso gol, ele, João Paulo, que inclusive salvou a gente ontem de uma derrota, ainda no primeiro tempo, né? Porque o Água Santa conseguiu ser melhor que o Santos. Pois é. Bom, já falei que o Água Santa não é um dos melhores times da competição, né? Passa bem longe de ser. E o Santos, por sua vez, se mostrou mais uma vez um time sem objetividade, um time que não se mostra em nenhum momento ofensivo, que não tem criatividade, que usa e abusa de lançamentos que acabam não resultando em absolutamente nada. Não tem ali no meio uma ligação ataque-defesa, ou melhor, defesa-ataque. Isso não acontece, o Santos não consegue. O Carabarral ontem muito discreto, não conseguiu ser esse homem, esse cara que o Santos precisava ali no meio campo. Confesso, assim, fazendo jus ao que eu assisti ontem, o Carabarral em alguns momentos ele conseguiu fazer alguns passes em profundidade, né? Umas enfiadas de bola pro Soteldo ali. Foram jogadas, construiu jogadas ali, raramente, mas construiu. Só que no contexto geral ele foi bem discreto e não conseguiu atuar de uma forma que fizesse com que o Santos fosse ofensivo de fato no jogo e conseguisse dominar o Água Santa. Isso não aconteceu. Pelo contrário, quem dominou o jogo mesmo foi o Água Santa, que no primeiro tempo poderia muito bem ter aberto o placar se não fosse o João Paulo em uma defesaça que ele fez ali. E em alguns outros momentos também a nossa zaga acaba falhando ali e o Água Santa consegue aproveitar algumas oportunidades. Mas assim, não teve gol no primeiro tempo e graças a Deus no segundo a gente conseguiu sair com um empate da Vila Belmiro, né? Então foi um resultado bem tenso. Só para vocês terem uma ideia, no final do primeiro tempo, né, a gente teve 5 minutos de acréscimo, então a gente foi até os 50 no primeiro tempo. O Santos finalizou apenas 2 vezes ao gol. Só. Jogando em casa contra o Água Santa, finalizou apenas 2 vezes. Então, gente, eu sinceramente não sei aonde esse time vai parar. Na verdade, assim, eu tenho até medo de dizer o que pode acontecer se continuar nessa toada aí, porque sinceramente não tá dando. Você olha o jogo do Santos e você não vê um time ali com vontade de ganhar. Você não vê isso. A torcida reclama, a torcida corneta e a torcida tá no seu papel, porque não é fácil você, por exemplo, sair da sua casa para ir na Vila Belmiro às 9h35 da noite acompanhar um time que não demonstra um mínimo de esforço, de vontade de vencer um jogo dentro de campo. Ficar acordado até altas horas também, né? Assistindo, tendo que criar o conteúdo aqui para postar para vocês e tendo que falar para vocês
né, mais uma vez que o Santos não jogou nada, que o Santos mais uma vez foi um time totalmente medíocre em campo, é desgastante para mim que tá falando de novo, tendo que assistir o jogo e falar, e para vocês, né, que assistiram o jogo e tem que me assistir também aqui, acompanhar os comentários. Eu sei que vocês gostam muito de comentar aqui, tenho recebido bastante comentário nos vídeos. Só que assim, essa troca nossa tem sido só negativa, né? Porque o Santos tem apresentado esse futebol ruim. Então tem sido muito difícil para mim, para vocês, para toda a torcida santista. E por que eu tô falando disso, né? Ontem, quando o Ângelo foi substituído, a torcida vaiou ele, xingou ele ali, não sei o que aconteceu, e ele revidou, xingou a torcida. No final do jogo também, o Soteldo fez a mesma coisa, mandou um torcedor calar a boca. Então, assim, nervos à flor da pele para todos os lados. E mais uma vez a gente vê essa rixa entre a torcida e o time, né? E isso é muito ruim. Isso faz com que o time fique ainda mais nervoso, porque ontem o Santos foi um time nervoso. A torcida cobra cada vez mais, a pressão aumenta e as jogadas não dão certo. E o Santos não tem jogada, aliás, né? Não tem jogada. Mas, assim, o que o Santos tenta fazer em campo não dá certo. O time, mais uma vez, se mostra que não tá com vontade de vencer o jogo. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem. E, no fim das contas, fica essa rixa. Torcida xingando o jogador, jogador revidando contra a torcida. Quem é que tá certo, quem é que tá errado, né? O Ângelo, ele é um jogador de 18 anos, é um menino ainda. Ele subiu muito cedo pro profissional, pro time principal. A gente tem que entender isso, né? E a gente não pode culpar, por exemplo, ele por tudo que tá acontecendo no Santos. Por mais que muitas vezes ele não esteja fazendo bons jogos, ele carregue muita bola, ele queira resolver sozinho. Isso acaba prejudicando muitas das jogadas que poderiam até ser produtivas pelo lado do Santos. A torcida também precisa ter essa consciência de que o jogador ele só tem 18 anos. E assim, ele pulou etapas para chegar onde ele tá hoje. E no Santos os jogadores eles pulam muitas etapas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes acontece o que aconteceu, o que está acontecendo com o Ângelo. E se tratando do Ângelo, do Marcos Leonardo, jogadores que subiram nesses últimos anos no Santos, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Porque não é que os jogadores não, são ruins e que não jogam nada, mas é porque o time tá passando por bem de anos aí não jogando nada, né? O time, no contexto geral, o Santos tem passado muito aperto nesses últimos anos. 2 anos aí a gente tem brigado para não cair no Campeonato Brasileiro, no próprio Campeonato Paulista. Então, essa consciência de saber quem responsabilizar pelo momento atual que o Santos está passando é muito importante. Eu falei do segundo tempo porque foi basicamente igual ao primeiro. O Santos mais uma vez foi dominado pelo Água Santa, que conseguiu assim controlar o jogo ao seu favor. O Santos inclusive teve uma oportunidade boa no segundo tempo, com o Lucas Barbosa. As substituições inclusive do segundo tempo foram mais uma vez previsíveis, né? Saiu na tampa a entrada do João Lucas e lá na frente o Odair lotou de atacante. Colocou o Juan, colocou o Lucas Barbosa, né? E o Pirani entrou no segundo tempo, mas calma, deixa eu terminar de falar do lance do Lucas Barbosa. A jogada do Lucas Barbosa que poderia ter tido resultado alguma coisa pro Santos, a Edna acabou apitando falta, uma falta que não existiu, mas tudo bem. Poderia ser porque o Lucas, poderia ser um lance perigoso, porque o Lucas Barbosa, ele conseguiu roubar a bola e tava sozinho, ele ia sair sozinho ali. Então poderia ser uma boa jogada pro Santos, mas foi apitado falta. O Pirani, eu pedia Carabarral e Pirani no meio campo do Santos, né? O Pirani acabou entrando ontem, só que ele entrou aos 41 minutos. O que a gente espera que o Pirani faça em tão pouco tempo, né? Eu queria que ele tivesse entrado um pouco mais cedo no jogo. O Carabarral, a gente viu que ele não estava conseguindo fazer com que o Santos jogasse ali. Como eu disse, teve alguns raros momentos no jogo que o Carabarral, ele foi sim bem, pensou rápido. Ele não foi ruim, sabe? Ele não foi ruim. Eu acho que ele precisa de uma sequência. Talvez com sequência de jogos, ele consiga desempenhar o papel que a gente espera que ele desempenhe ali de um meia armador ali, pensando o jogo, né? O jogador pensante do time. Não, a gente não pode também querer que no primeiro jogo dele ali jogando, ele não tinha jogado ainda, né? Ele entrou ali, titular, jogou um bom tempo e
querer que ele resolvesse todos os problemas do Santos, até porque a gente não tem só esse problema. Esse tem sido um principal problema, mas não é o único problema desse time do Santos, né? Então, talvez com uma sequência de jogos ele possa, sim, melhorar ali, né? E fazer um bom jogo nessa posição. No caso do Pirani, talvez se ele entrar também com um pouco mais de tempo, ele entrou aos 41, não tinha quase nada de jogo, né? Pouco tempo para ser jogado. Na verdade, ele jogou o quê? Uns 9 minutos. Ele era 10 minutos, eu acho. Jogou uns 10 minutos. É muito pouco tempo para você analisar um jogador e para você saber se ele vai dar certo na posição ou não, né? E já que eu falei sobre a consciência de saber quem responsabilizar, eu acho que não tem como a gente não citar o Rueda aqui, porque o time que a gente tem hoje, apesar das contratações, eu disse em alguns vídeos aí, na verdade acho que eu disse isso nos meus últimos 3 vídeos de pós-jogos, que eu queria testar o Carabarral, que eu queria que testasse o Pirani, antes de pensar em contratações. Só que, gente, a cada jogo fica mais difícil não pensar em contratações. Porque com o time que a gente tem hoje, ali, a gente tem um time no papel. O Oder tá fazendo o que pode ali, fazendo alguns testes, muitas vezes insistindo no mesmo erro, mas tudo bem. E, bom, bem, tudo bem não tá, né? Mas enfim, não há nada que a gente possa fazer. Ele é o treinador, ele decide quem entra e quem sai. Mas enfim, com esse time que a gente tem hoje, pensando bem à frente, vamos esquecer o Campeonato Paulista no momento, eu já volto pro Campeonato Paulista. Mas pensando em quesitos de Campeonato Brasileiro, a gente precisa contratar. O Santos precisa de um time mais forte, mais cascudo para disputar o Campeonato Brasileiro. Porque com o time que tem hoje, com o elenco que tem hoje, não tem como. Não tem como. Se com as contratações que vieram, com o que o Oder tá tentando montar, a gente ainda não chegou num time ideal, imagina quando começar o Campeonato Brasileiro, né? E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, onde a gente acaba perdendo jogadores durante a competição, tendo que substituir, tendo que recorrer ao banco, e hoje a gente não tem um banco, né? Então a gente precisa contratar, porque hoje a gente tá perdendo para times como Guarani, Mirassol, a gente ganhou do Mirassol, mas a gente fez um péssimo jogo contra o Mirassol, empatando com a Água Santa. No Campeonato Brasileiro não vai ser assim, né? No Campeonato Brasileiro não vai ser assim. E esse ano o Campeonato Brasileiro tá com os times que subiram da Série B, são times fortes, né? A gente tá falando de times fortes, Cruzeiro, Vasco. Então assim, gente, não dá pra brincar. Não dá pra brincar, porque isso é coisa séria, de verdade. Eu não quero ver coletiva do Rueda, não quero ver coletiva do Falcão falando pra ter paciência, porque eu tô cansada de ter paciência. Mais um ano com aquele discurso de reconstrução. O que a gente tá vendo é tudo menos reconstrução. Então, chega desse papinho de reconstrução, a gente vai reconstruir o time. Reconstruir o quê? Não tem nada pra reconstruir. A gente não tem nada. A gente faz 2, 3 anos que a gente não tem nada. A gente não tem que reconstruir. A gente tem que começar a construir, né? E todo ano, esse ano calma, esse ano não vai vir título, esse ano a gente tá reconstruindo pra ano que vem a gente chegar com tudo. A gente tá ouvindo esse discurso há quanto tempo? Há muito tempo. Voltando pro Campeonato Paulista agora, eu quero ler um tweet do Lucas Musetti que eu achei assim, cirúrgico. Vamos lá. Ele falou assim, ó. Ele fez uma análise geral do Santos até aqui no campeonato, na verdade. 5 de 12 pontos, sem nenhum clássico disputado no Campeonato Paulista. Nenhum minuto de bom futebol. Jogador batendo boca com o torcedor. Protestos da torcida. A sequência do Santos tem Ferroviária e São Bento no Canindé, estádio neutro, né? E clássicos com São Paulo e Palmeiras. E a gente só tem 5 pontos no campeonato. Pois é, faltam 8 jogos, né? E 3 são clássicos. E a gente não tá jogando nada. Meu Deus, como eu disse, por mais que eu esteja pensando, eu acredito que vocês também estejam com uma certa dificuldade de colocar isso em palavras, em voz alta e ouvir o que isso significa. Porque não é fácil, não é fácil. E mais um ano a gente tá passando por essa situação, né? A gente esperava, sei lá, não um time sensacional, com um projeto maravilhoso, mas a gente esperava algo melhor do que o Santos tem apresentado pra gente, né? Porque, sinceramente, o que o Santos tem apresentado é horrível, horripilante. É um pesadelo. A gente tá vivendo mais um ano
que tem tudo para ser mais um ano tenso e complicado pra gente. Agora, depois de tudo que eu disse, eu quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo e o que vocês esperam do Santos, né? Nos próximos jogos. Eu sei que tá difícil ver esperança nesse time, mas nós, como torcedores, temos que seguir apontando onde a gente acha que tá o erro e, claro, seguir apoiando da maneira que a gente pode, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa. E eu espero muito que a gente consiga sair dessa. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.